No vídeo anterior foi uma introdução sobre MicroPython com STM32, onde eu comentei sobre todos os passos, né, as etapas necessárias, mas eu quero mostrar isso no detalhe aqui. Então, a primeira coisa, para você trabalhar com MicroPython, você tem que ter umas etapas aí, né? Primeiro, a mais óbvia é definir qual é a sua placa, né? Qual é o seu sistema embarcado, né? Decidir. No meu caso, eu vou estar usando, né? Eu vou trabalhar com MicroPython com STM32, então a STM32 tem uma gama imensa de variedades de placas de desenvolvimento. Eu estou aqui com uma chamada Núcleo Board F411RE, né? Então é uma placa de desenvolvimento, uma das placas de desenvolvimento da ST. Então você precisa estar com a placa na mão, né? Ela disponível, a sua placa, saber qual a placa você vai trabalhar e conectar ela, no caso que eu já estou conectado aqui na minha USB, já espetei ela. Então você vem aqui, né? Posso vir aqui e ver que de fato, né? De fato eu tenho no gerenciador dispositivo, eu tenho alguma coisa aqui da ST Microelectronics na minha COM6. Então é essa placa que então a primeira etapa eu decido qual é o sistema embarcado, qual é a placa que eu vou trabalhar, tá aqui. A minha é essa daqui da STM, a Núcleo Board F411RE, e ela já está conectada aqui na minha USB, está sendo até reconhecida aqui, ok? Esse é o primeiro passo. Então, começando do zero, decidimos a placa e já conectei ela aqui, ok? Aí a gente volta aqui para o site. Então, se eu decidir, eu venho aqui no meu site da micropython.org, eu venho aqui em Downloads e aqui eu tenho as minhas placas, né, para eu baixar o firmware. Então, eu vou procurar aqui. Você procura a placa que você vai trabalhar. Então eu sei a minha, vou rolando aqui, ok? Aqui, ó. Aqui começa as Núcleo Boards, ó, algumas Núcleo Boards aqui da STM. A minha é essa que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar essa aqui. Então o que eu faço? Clico nela e aqui eu só tô consultando esse site para eu baixar o firmware. Então eu venho aqui na lista de firmware, pego o último aqui. Então se eu clicar aqui, ele vai baixar lá, ele já baixou, ok? Abaixou. Então aqui eu já estou repetindo, já tinha feito isso, então já está salvo lá. Ok? Abaixei aqui o meu firmware que eu quero trabalhar. O firmware da placa que eu vou trabalhar. Então eu baixei, né, certo? Então quando você baixa, então a próxima etapa, então eu baixei, eu já salvei aqui, né? Ele baixa, ele vai normalmente para downloads, aí eu transferi ele para cá. Então tá aqui, ó, o meu firmware. Então o próximo passo é eu tenho um aplicativo que eu já instalei, vou mostrar para vocês, que eu tenho que transformar esse meu firmware que está na extensão DFU em .x, né, para eu depois jogar isso para o microcontrolador. Então, o firmware, eu tenho aqui os links do software que eu vou usar. Então, o próximo passo é eu transformar aquele arquivo, o firmware em extensão DFU em .x. Então, aquele software é esse. Então, eu tenho aqui um atalho, né, do software que eu instalei, ok? Que é o DFU SE lá, ok? Então eu tenho um atalho, o que ele é? Simples assim, ó. Ele tem essas opções aqui. O que ele me fala? Ó, eu vou escolher de baixo, eu não vou gerar um SU. Eu quero extrair, né? Eu quero extrair do meu DFU um .x aqui, ó. Então eu escolho a opção de baixo, ok? Só que eu escolhi, beleza, né? O que eu quero fazer, ó lá, .x, mas eu tenho que dizer onde está esse programa. Então aqui você vai achar, né? Você vai pesquisar onde você está trabalhando, né? No caso aqui, eu venho aqui trabalhar estou com o MicroPython, venho aqui onde está o meu DFU, né? Aponto aqui e dou abrir. Então eu estou mostrando o meu DFU firmware que eu quero converter para .x e já está selecionado aqui as minhas. Ele tem eles convertem algum padrão S19, múltiplo bin, mas o nosso caso é converter para X aqui. Então eu apontei aqui o arquivo, né? O meu firmware que atualmente está em .dfu, e eu quero converter para X, então eu vou extrair. Ok, ele está dizendo que já foi extraído com sucesso, ok? E aí eu fecho. Então se está com sucesso, vamos lá na pasta. Tá aí, ó, ele criou mesmo, né? O horário criou certinho .x. Então esse é o passo. Agora o que eu preciso fazer? Eu volto aqui, eu preciso chamar aquele outro programa que eu instalei, o STM32Cube Programmer, tá aqui, porque agora é ele que vai comunicar com minha placa e vai jogar e vai baixar fazer um download daquele .x lá pro microcontrolador para ficar o sistema embarcado. Então eu tô com ele aqui, olha, eu venho aqui
eu tô com a placa conectada, como já tinha dito, eu vou só dar um connect. Então, tudo aconteceu normal, né? Então, tá aqui, meu ST-Link está conectado, ele reconheceu lá que a porta que está conectada e já me conectou aqui, ok? Tá dizendo que eu estou conectado, ok. Então, o que eu preciso fazer? Eu estou conectado, atualmente tem coisas lá na memória, na minha flash ali, ou naquela posição tem dados, mas o que eu preciso baixar é aquele arquivo que eu quero. Então ele é o .exe. Então você vai lá apontar, né? Você vem aqui, olha, Open File, você vai apontar para o arquivo exe que você quer baixar. Então você vai lá no caminho que você salvou, no caso o meu é aqui, vou dar abrir, ok? E vou baixar, ok? Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer um download. Certo? Olha, está fazendo o download, ele apaga, ele mostra os processos, ele apaga o conteúdo que tinha na memória. Olha lá, acabou. Então o arquivo foi baixado. Bom, se o arquivo foi baixado, então agora eu não preciso mais dessa ferramenta. Posso desconectar e sair fora, ok? Então, as etapas que eu fiz, então, primeiro eu baixei o meu firmware em DFU, segunda etapa, converti o meu DFU em X. Terceira etapa, peguei meu STM32Cube Programmer, joguei o meu .exe, fiz um download dele lá para minha placa de desenvolvimento, para o meu STM, ok? Baixei. Então, em teoria, né, eu já posso rodar, eu poderia estar rodando lá o MicroPython. Então, se eu pegar aqui e vir aqui no meu, se eu pegar qualquer terminal, que nem o put aqui que eu peguei e mostrei aquela hora para vocês, se eu pegar aqui, ó, comunicação serial, e mostrar lá que a porta 6 que ele está, e se eu colocar o parâmetro lá de 115.200 e dar OK, né? Então, olha lá, eu tô com a minha placa, tô com a minha placa disponível, posso dar um reset de novo aqui, olha lá. Tô com o meu MicroPython embarcado, acabei de funcionar. Então, se eu quiser funcionar, ele vai lá para fazer um help aqui, né? Só para ver se está respondendo, dá um help. Olha lá, ele mostra. Então, quer dizer, funcionou, né? Funcionou. Eu tô com o meu MicroPython embarcado na minha placa que eu quero trabalhar. Então acabou, isso aqui só fiz um teste. Ok, o próximo passo nós temos aqui eu baixei a minha IDE Tony, né? Então instalei ela tudo, então aqui está o atalho. Então vamos fazer uma primeira aplicação agora, né? Ok? Então eu vou abrir aqui, ó, o Tony. Olha, eu vou abrir aqui o Tony. Essa é a aparência da minha interface, ok? Então, eu estou aqui, olha, eu estou com a Atomy, eu estou aqui já conectado então lá com a minha placa, né? Para vocês verem, ó, olha aqui, ó, eu estou com a minha MicroPython, eu estou lá na porta 6, então já estou do mesmo formato que eu trabalhei lá no terminal, estaria pronto aqui. Se eu der aqui a mesma coisa, um help aqui, né? Olha lá, um help, eu estou com ela lá, está disponível aqui também, ok? Então, eu estou linkado lá, estou linkado com o meu sistema embarcado. Então, se eu fizer uma aplicação, eu tenho algumas aplicações aqui. Então, eu venho aqui, olha, eu venho aqui em abrir, né? Eu posso vir em File, que é as coisas padrões de software. Eu venho aqui, eu quero pegar do computador, ok? Então, eu venho aqui, uma pasta que eu tenho em MicroPython, eu tenho algumas aplicações que nós vamos trabalhar aqui. Então, aplicação de teste primeiro. Então, para não ficar perdendo tempo digitando, eu já tenho a primeira aplicação de teste. Então, para trabalhar aqui o Tony é uma IDE, né, uma interface para trabalhar, é um ambiente para desenvolvimento para trabalhar com o MicroPython. Então, primeiro eu importo aqui a minha meu PyB, né, minha PyBoard aqui, ok? É um dos primeiras importações que eu tenho que fazer. E aí eu vou rodar meu arquivo principal aqui. Então eu crio uma rotina def, né? Aqui já é linguagem Python. O intuito aqui nessa série não é ensinar Python, né? Mas trabalhar com quem já conhece Python, trabalhar com ele embarcado, ok? Então aqui, para eu ter uma rotina principal main, e eu vou lá dizer olá MicroPython, né? Vai imprimir quando eu chamo ele, e eu já chamo ela aqui embaixo, né? Então se eu rodar aqui, ok? Vocês estão vendo aqui, ó lá, funcionou, né? Ele deu o print aqui, então a primeira aplicação simples, ok? Vamos para uma segunda aplicação. Então eu posso vir aqui neste computador, vou rodar aqui uma segunda aplicação que eu fiz aqui, vou fechar aquela primeira, ok? Aqui já posso explicar um pouco melhor aqui, né?
Então já uma aplicaçãozinha já tem alguns detalhes aqui. Então aqui, olha, eu faço a minha importação do minha PyB, né, minha PyBoard aqui, ok? Então eu vou definir aqui a minha rotina principal e aqui eu chamo ela. Então a minha rotina principal, ela vai ter 3 linhas iniciais, depois ela tem um loop while true aqui que ela vai ficar sempre rodando esse loop aqui. Então o que é essa minha rotina? O que você vai fazer isso aqui? Ó? Então eu criei uma variável, né, chamado greenLED, né, ok? Que é o greenLED, que é o LED verde aqui, ele é igual. Aí já é usando os objetos, né, que nós veremos depois mais detalhe. Então aqui no caso, quando eu quiser trabalhar que eu quiser configurar uma porta, né, um pino de uma porta, que nem nessa minha placa de desenvolvimento, da minha Nucleo Board F411RE, o PA5 tem um LED de usuário no PA5, né, na porta A, pino 5. Então aqui é como se trabalha, né, o objeto da linguagem. Então, como eu importei o PyB aqui, ó, pyboard.pin, porque eu estou configurando, abre parênteses, então a gente vai ver depois na biblioteca lá do meu MicroPython, que eu tenho, né, ensinando tudo isso aqui. Então eu vou referenciar aqui, olha, a minha porta, então a minha porta A, pino 5, qual o modo que ela vai trabalhar. Então, mesma coisa, pyboard pin out, então push pull. Então eu estou configurando a minha porta PA5, onde tem um LED, né, fisicamente instalado nessa placa, para ela ser uma saída do tipo push-pull, ok? Então, aí depois eu faço um print para ele imprimir uma lista das funções alternativas dessa placa. Então, a minha porta A, pino 5, ela pode trabalhar de umas funções alternativas. Então eu quero que mostre, né, quais são essas funções alternativas que esse pino que eu posso trabalhar nessa minha placa, né, nesse meu microcontrolador que eu estou usando. Então ele vai imprimir, que é na minha porta, né, o nome da porta na minha PA5, quais são a lista de funções alternativas para trabalhar. Depois ele vai dar um print também, que é na minha porta A, ela é identificada como qual o número da porta mesmo. Uma coisa é a referência dela, se é a porta PA5, e o número que é ela, se não me engano aqui vai ser o número 0 da porta. Depois ele entra no while aqui, ele vai ficar rodando sempre aqui, essa linha aqui. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer que a minha variável, né, ledgreen.value vai ser igual. Aí você poderia colocar, se você quiser ligar o LED, setar o LED ou resetar o LED, você vai escrever se 1 ou 0 aqui. Mas no caso aqui eu estou fazendo assim, ó, que ele vai pegar o valor atual do LED, se ele tiver 0, ele vai negar, então ele vai fazer ficar 1. Ele vai dar um tempo, então um PyB delay, né, são instruções específicas de Python, mas com um objeto específico aqui na minha placa. Então eu faço um delay de 100 milissegundos e volto de novo. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é um LED que pisca a cada 100 milissegundos, ok? Então, se eu rodar essa rotina, né? Olha lá, ele escreveu que os meus prints lá, né? Os meus prints, a minha porta 5, e essas são as funções alternativas dela. Então, a minha porta 5, ela é identificada como porta 0 mesmo. E aí o LED estaria piscando como está aqui. Deixa eu tentar chamar o aplicativo aqui para mostrar para vocês. Só fazer uma imagem dele aqui. Mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu só habilitar aqui para vocês verem que meu LED está piscando, né? Olha lá, a cada 100 milissegundos, ok? Então eu estou com o MicroPython embarcado e a gente fez uns primeiros programas, ok? Então é isso. Agradeço a atenção, obrigado.